Bom dia a todos, meus amigos. Coisa boa ver todo mundo aqui nessa manhã de sábado, já na reta final das nossas atividades aos sábados aqui no Paulo de Tarso, aqui em Brasília. Aos nossos amigos internautas que acompanham o nosso canal do YouTube, canal Ame Planalto, um grande abraço para vocês também. Acho que a leitura que foi feita aqui não podia, se tivéssemos escolhido, não teríamos encontrado, porque ela cai como uma luva com este tema de hoje. O que temos com Cristo? Que é a reflexão de André Luiz neste capítulo 2 do livro Nosso Lar, em que ele, num momento crucial da sua estadia nas zonas umbralinas, se lembra que existe o autor da vida. Ele não disse Deus, ele disse o autor da vida. Enquanto morador do nosso planeta, como pesquisador, como médico cientista e vinculado estreitamente a estes laços, apesar de ter passado pelos ensinos em sua família de origem acerca dos princípios religiosos, mas como naquele momento o valor importante era a ciência, e isso é um engodo que cada um de nós cai, principalmente os nossos amigos que acham que apenas a matéria é importante, apenas o trajeto entre o berço e o túmulo é importante, sem ter aquela visão, sem ter aquela compreensão do que a vida vai mais além. Então a vida é um contínuo, nós sabemos. Nós só estaremos em planos diferentes, mas a vida continua. Ou estamos no plano material, vivendo a experiência da carne, aprendendo, colocando em prática muitas das coisas que nós sedimentamos no plano espiritual, ou nos esquecemos exatamente do que nós nos comprometemos por lá. Mas também, ao estarmos no plano espiritual, estamos dando continuidade à vida. Então é um ciclo, encarnado, desencarnado, encarnado, desencarnado. Não tem outra sequência, a sequência é linear. Porém, ela tem uma amplitude enorme quando a gente fala em termos de aquisição dos valores morais. E isso, o Evangelho de Jesus, é o nosso manual, o nosso farol, aquilo que norteia a nossa vida. Então, quando Emmanuel faz essa reflexão do que temos com Cristo, está nos chamando a atenção de que, independente do plano onde nós estejamos, nós estamos vinculados com Ele, conscientes ou não dessa vinculação. Porque o Cristo Jesus, Ele sabe exatamente a dor de cada um, a necessidade de cada um, a alegria de cada um, mas principalmente sabe da potencialidade de cada um, né? Então é importante que a gente faça esse preâmbulo para a gente poder compreender um pouquinho do contexto que nós vamos estudar hoje. Os fundamentos doutrinários que esse capítulo traz são dois fundamentos importantíssimos que nós precisamos nos deparar e precisamos fazer uma introspecção a respeito deles, que é o suicídio e o efeito da prece. São temas atualíssimos, principalmente neste momento atual da transição planetária, em que nós estamos frente a um momento decisivo de regeneração das almas, de conhecimento daquilo que é importante para cada um de nós. O que é importante que nós valorizemos essa experiência reencarnatória. Então, quando nós nos deparamos com esse sentido, nós sabemos o quanto a prece nos ajuda a enfrentar as dificuldades. O quanto o beneplácito da espiritualidade maior é amplo para conosco. O quanto, através da conexão direta com o divino,
com o benfeitor espiritual de cada um, com o benfeitor espiritual da família, ou diretamente com Deus, nós vamos entender hoje, neste estudo, que já sabemos, e é uma coisa muito focada dentro de todas as palestras da doutrina espírita, o quanto a prece é um precioso medicamento para cada um de nós. Então, vamos fazer um resumo do capítulo, que é sempre muito importante a gente saber aonde nós estamos situados dentro do livro, né? Então, nós estamos no capítulo 2, cujo título é Clarencio. Então, só para a gente se situar, André Luiz, então, ele se vê nas regiões umbralinas, cercados de espíritos que o declaram suicida e sendo assediado incessantemente por forças perversas. Olha o mesmo termo que Emmanuel colocou dentro da leitura que nós fizemos hoje de harmonização. Então, André Luiz se situava durante 8 anos em um local onde ele era acusado de ser um suicida. Onde a população daquele local, as legiões que ali estavam, descobriram-no e o perseguiam através de pensamentos, palavras e ações, o constrangendo a entender que ele era um suicida. Ele relembra então as últimas horas de sua vida na Terra, entre a vida e a morte. Nós vimos no capítulo anterior que ele passou por uma cirurgia para remoção de um câncer intestinal, né? E após a cirurgia teve um pós-operatório extremamente difícil, onde a sua família esteve com ele nos seus últimos minutos e, consequentemente, trouxe a ele aquele lenitivo no pré-imediato à morte, né? Então, ele se coloca, então ele faz essas lembranças, porém ele diz uma coisa interessante, diz ter deixado a vida a contragosto. Ou seja, ele achava que não estava no momento. Na realidade, naquele momento do desencarne do André Luiz encarnado, né? Ele estava no auge da sua carreira como cientista, né? Estava aí a descobrir um monte de coisas interessantes que iriam colaborar com o avanço da medicina naquela época. E outra coisa que ele também vê, que ele não é suicida. Ele tem na mente dele que aquelas palavras, aqueles gritos eram impropérios fantasiosos. Não tinha nada a ver com ele. Uma outra coisa que a gente vê durante o capítulo, que ele sente-se então desanimado, né? Chorava copiosamente e pensava a quem recorrer. Nós vemos aí um André Luiz deprimido. Por quê? Porque ele não se sentia pertencente àquela localização, mas também não sabia a quem buscar para que ele saísse daquilo ali. Então trouxe a ele aquele sentimento de desânimo, de tristeza, muitas vezes de pavor, outras vezes de raiva, que ele mesmo diz que ele lutava contra aquelas criaturas que o estavam perseguindo. Tamanha loucura do pensamento emanado daquela região onde ele se encontrava, né? Enxergava-se com todo o seu consciente preservado, ou seja, ao desencarnar, e ainda assim uma grande maioria de nós ainda pensa assim, que você se perde no todo, que você não se mantém consciente. Então, uma das coisas que a doutrina espírita traz para nós com grande clareza é que a consciência permanece após a morte. O que é a consciência? É a tomada de que você está com o seu corpo, que você continua pensando as mesmas coisas, continua sentindo as necessidades fisiológicas novamente, ou permanentemente, como era enquanto estava encarnado, mas, como ele coloca aqui, inclusive a fome ele sentia. Tanto é que ele saía desesperado, via alguns arbustos por ali, beirando os lagos, né? Numa região extremamente escura, com ervas que ele não conhecia, mas que lhe matava a fome. Então, as características do ser espiritual encarnado
permanece no plano espiritual enquanto desencarnado. Não mudamos nada, gente. Continuamos da mesma forma, seguindo a nossa trajetória. Ele passou então, nesse momento de desespero, recordar que existia um autor da vida, algo que criasse, que o criou, que coordenava aquele local, que coordenava a vida das pessoas. Porém, ele, nesse seu questionamento, ainda não lembrava o quanto este autor da vida é fundamental em nossas vidas, né? E quando ele se lembrou disso, ele se sentiu extremamente confortado. Foi aí que ele se ajoelhou e fez uma prece sentida de todo o seu coração. E este momento de prece, ele se sentiu extremamente esperançoso. E quando ele fez essa prece sentida, é como se a sua mente abrisse, como se a sua consciência abrisse para visualizar aquilo que ele não tinha enxergado ainda. Durante os 8 anos que André Luiz esteve nas regiões umbralinas, ele teve inúmeras visitas, que nós vamos ver lá para frente, sua mãe, o próprio ministro Clarencio, aqueles que estão nas zonas umbralinas resgatando essas criaturas que estão já se encontrando dentro de um objetivo maior. Então, a percepção que a prece fez é como se fosse um farol. Ele passou a ver o que ele ainda não divisava. E ele mesmo diz, ele viu alguém se dirigindo a ele dizendo: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. O autor da vida não te desampara. E foi dito essas palavras pelo ministro Clarencio, o ministro de nosso lar, que por intermédio de sua mãe, a mãe de André Luiz, sempre estava ali tentando avaliar se André Luiz estava pronto para realmente divisar uma nova realidade. E aí nós nos deparamos com a benfeitoria que os nossos amigos espirituais têm para conosco. Eles não forçaram André Luiz a enxergar, eles respeitaram o tempo de André Luiz. E é uma coisa que nós precisamos aprender, que nós, enquanto estudiosos da doutrina espírita, não temos o direito de forçar consciências. Cada um tem o seu tempo. E lembrando do filme Divaldo, quando ele perguntou a Chico Xavier se ele poderia ficar ali, o Chico Xavier, porque a coisa era tão maravilhosa que ele queria ficar ali, o aprendizado era tão imenso. Mas o que Chico Xavier responde para ele? Somos 2 postes de luz. E como postes de luz, temos que estar separados para iluminar um caminho ainda extremamente longo, né? Olha que maravilha, que bênção. É claro que Divaldo ficou assim meio desapontado, né? Mas ele entendeu o recado. Assim como uma pessoa ao buscar Chico Xavier de outra religião, foi até Uberaba e falou: Chico, a partir de hoje eu não sou mais desta religião, eu quero ser espírita como você. E ele contribuía muito na sua religião de origem. Chico Xavier também deu a mesma resposta que deu a Divaldo. Meu filho, a espiritualidade conta com você aonde você está. É preciso que lá você fique. Não precisa se tornar espírita. Siga o seu caminho, aplicando o Evangelho de Jesus por onde você passar e iluminando consciências. A mesma resposta para pessoas diferentes. Então é isso que nós precisamos aprender, que nós temos a nossa realidade, mas que não podemos forçar consciências a pensar como nós, porque isto é utilizar de um arbítrio nosso livre para influenciarmos alguém a fazer aquilo que às vezes ele não está preparado. Então precisamos lembrar que isto também é caridade, né? Como entendia Jesus. E aí Clarencio, quando observando que André Luiz estava pronto, ele disse que ele estaria levando André Luiz para nosso lar e prestou-lhe os primeiros socorros. Então, importantíssimo que a gente
pense nessa parte do capítulo do livro do Nosso Lar como um chamado e um alento para todos nós. Mas principalmente um chamado porque deveremos respeitar o limite de tempo do entendimento de cada um. E aí, só para a gente recordar o primeiro trecho, ele diz, André Luiz relata o seguinte: suicida, suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde estão os sicários de coração empedernido? Por vezes, enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando meu desespero atingiu o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrar o ar nos paroxismos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam meus ouvidos, enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Gente, vocês conseguem imaginar essa situação? Lembrando que todos nós, ou a maioria de nós, passará pelas zonas umbralinas por um determinado tempo, né? Vocês imaginam que dor a gente tende a sentir enquanto mergulhados nesse tipo de situação, né? Uma coisa que você não pode fugir, que você não tem para onde ir, que você não tem ali uma pessoa que te ajude, que lhe dê o acolhimento e que você se vê sozinho numa situação extrema. Este é o cenário do nosso amigo André Luiz neste capítulo. E por que a palavra e a recriminação de suicida? O que será que motivou aqueles que permaneciam como população de Nosso Lar, aquele grupo que se achegava a André Luiz e o chamava de criminoso e de suicida? Ele matou alguém? Ele se suicidou diretamente? Ele buscou subterfúgios para que conscientemente ele interpelasse contra a sua própria vida? O primeiro capítulo não diz isso. Por que então criminoso e por que então suicida? Para a gente poder entender um pouquinho, nós vamos buscar no livro dos Espíritos, na 4ª parte, no capítulo das Esperanças e Consolações, e também das penas e gozos terrestres, desgostos da vida e suicídio, exatamente este conceito. Na pergunta 944, tem um homem o direito de dispor da sua vida? E a resposta é não. Só a Deus assiste este direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. E se nós formos observar o momento atual que nós vivemos, nós temos visto uma escalada enorme, rápida, porém de uma forma gradual, ao longo do tempo, das questões suicidas dentro da população terrena em todos os continentes. Em todos os continentes. Por que será que isso tem acontecido? Será apenas fatores externos? Ou será que nós temos fatores internos que levam alguns de nós a procurar esse recurso? O que nós temos visto ao longo das obras que tratam do tema e ao longo dos especialistas, dos estudiosos deste tema, que as dores da alma têm trazido o último recurso para as criaturas, naquele momento do desespero, a intentar contra a sua própria vida, no sentido de fugir das dores da alma. Ele não consegue ver outra saída. A mente dele está obnubilada apenas no seu sofrimento. Então, como ele não consegue achar outro destino e outra opção de melhoria, e principalmente muitos deles sem a necessidade de integrar no todo, não se sentem ainda beneficiados pelo todo, ou seja, o arcabouço divino, ele atenta na sua própria vida
buscando sair do sofrimento interno. Nós temos do estudioso Dr. Neuri Botega, que ele é da Unicamp, ele é suicidólogo, e ele, na sua pesquisa em relação às entidades religiosas que têm os seus participantes cometendo suicídio, vamos nos espantar agora ou não. Os espíritas perfilam uma grande quantidade deles. Né? Eles fazem esta idealização mesmo sabendo que nós temos uma vida em contínuo, né? E tendo esta vida em contínuo, por que então interpelar contra ela? Não é verdade? O livro Memórias de um Suicida, da Dona Ivone Pereira, ele traz as ações e o contexto em que um suicida passa no plano espiritual. Mas em caráter informativo para nós conhecermos o pós-suicídio, como as coisas ocorrem. Portanto, é sempre uma transgressão da lei quando a gente interpela contra a nossa vida, como nós agimos contra a nossa vida, né? E aí, ao tomarmos essa decisão, nós colheremos as ações. Porém, para aquele que está em crise suicida, ele idealizou, ele pensou e ele tentou, nós temos que ter a caridade de entender que é um irmão necessitado e não o julgar, porque naquele momento para ele foi a melhor opção. Então o acolhimento, o jeito com que nós nos integramos a ele e principalmente as palavras de esperança que nós devemos levar é que devem nortear a nossa mente. E só fazendo um parêntese, em função disso, desta loucura de casos após casos de suicídio aumentando dentro da nossa sociedade, nós temos um projeto belíssimo que eu gostaria que todos conhecessem, né? Inclusive os nossos amigos que nos acompanham pela web, o projeto Prefiro Viver. Uma parceria entre a Federação Espírita Brasileira e a AME Brasil, onde nós vamos tratar, e estamos tratando, que ele já começou, em webinários, né? 30 temas relacionados a este capítulo do suicídio. Importantíssimo. Na realidade, um projeto para estabelecer um vínculo junto com a Casa Espírita no sentido de colaborar em mais uma frente de trabalho para que as ações da Casa Espírita em relação a essa temática também sejam efetuadas, né? Então, o projeto Prefiro Viver estar aí, né, nessa parceria FEB e AME Brasil para nos ajudar também a entender não só o conteúdo doutrinário, mas principalmente o conteúdo técnico, médico, psicológico, para que todos entendam que a problemática, às vezes, é muito maior do que aquilo que a gente imagina, né? E a pergunta seguinte, na 944, a letra E, A. Não é sempre voluntário o suicídio? A resposta é: o louco que se mata não sabe o que faz. Ou seja, muitas vezes de uma maneira inconsciente, né, você tem essa temática batendo na sua porta. E muitas vezes são levados, principalmente os pacientes dos transtornos mentais, eles podem ser levados a confabular, idear, fazer uma ideação do suicídio e realmente se comprometer com ele. Na pergunta 952, Allan Kardec coloca para os espíritos da codificação: comete suicídio o homem que perece vítima de paixões que ele saiba lhe haviam de apressar o fim, porém aqui já não podia resistir por havê-las o hábito mudado em verdadeiras necessidades físicas? Vamos ver a resposta. É um suicídio moral. Não percebeis que neste caso o homem é duplamente culpado? Há nele então falta de coragem e bestialidade, acrescidas dos esquecimentos de Deus. Ou seja,
o esquecimento das leis divinas, o esquecimento e a não ciência de que Deus nos ampara, que temos no recurso divino o nosso maior apetrecho de continuarmos a superar as dificuldades, nos leva muitas vezes em momentos de dificuldades a fazer essa opção. Então, além de transgredir uma lei, que é a lei da vida, estamos também transgredindo uma lei moral que coordena esta vida. Na pergunta 957, Kardec então continua: quais em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Vamos ver a resposta, apesar da gente já ter feito essa inferência. Muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, é o desapontamento. Mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Ou seja, se a criatura opta por cessar a sua vida, para acabar aquele sofrimento, para assumir aquele sofrimento da sua vida, ele vai se desapontar. Porque na sua passagem para o plano espiritual, os problemas continuam. As suas más resoluções continuam. E, consequentemente, o desapontar do espírito traz para ele um sofrimento adicional. Meu Deus, eu tirei minha vida para acabar com o problema continua. Eu estou fixa ainda, estou naquela fixação mental de determinada situação. Então, o que fazer? O que fazer com essas criaturas? E aí a responsabilidade de nós, enquanto trabalhadores da casa espírita, e não trabalhadores, apenas frequentadores da casa espírita, é de colaborarmos com a psicosfera dessa criatura, tentando levar a eles, através do recurso da prece, o lenitivo da esperança, de novas oportunidades. Porque a equipe que trabalha com essas criaturas no plano espiritual são várias, mas uma em especial. A equipe, os servos de Maria Santíssima, que estão sempre buscando essas consciências atormentadas, levando-lhes esperança e fé, levando-lhes esperança e consolação. Então, enquanto trabalhadores da casa espírita, e aparecendo uma criatura desta com este sofrimento, seja no atendimento fraterno do atendimento espiritual, seja nas reuniões mediúnicas enquanto desencarnado, a nossa função não é nunca julgar, nunca questionar. A nossa função é consolar, levar uma esperança de nova oportunidade. Esse é o papel do trabalhador da casa espírita. E nós não podemos nos esquecer disso. Porque para um espírito que praticou o suicídio enquanto encarnado, ele tem uma quantidade de pessoas que o cercam, sejam família, amigos, trabalhadores da mesma instituição onde a criatura trabalha, afetadas por esta situação. Então não é só aquele que desencarna pelas vias do suicídio que sofre. Nós temos um conjunto de criaturas que sofrem também. Então, precisamos nos atentar não só para este critério, mas precisamos nos atentar para quem fica. Os familiares diretos, mas também os amigos que lhe dividem o ambiente de trabalho e o convívio social. Então, meus amigos, não é um assunto simples para nós tratarmos aqui em 10, 15 minutos, mas ele é um convite para que nós repensemos, estudemos dentro das obras espíritas estes conceitos e nos integremos a casa espírita no sentido de nos ajudar aqueles que aqui procuram, porque no atendimento fraterno
Desde criança até a vida adulta e o idoso, nós temos criaturas em sofrimento interno e intenso, que buscam a casa espírita no sentido de atender a esse lenitivo e receber o seu consolo. E não podemos nos esquecer que precisa também do conteúdo médico, psicológico. Não é só o atendimento doutrinário. A família ou amigo que percebe precisa também buscar e levar essa pessoa a entender que também há recursos dentro da medicina e da psicologia para ajudá-lo, né? Em se tratando de suicídio, nós tiramos para esclarecer se realmente André Luiz era suicida ou não, dois temas, o suicídio direto e indireto, para a gente entender cada um deles e localizar onde está André Luiz. No suicídio direto, o foco do pensamento em retirar a própria vida baseia-se em sofrimento interior. Passa por momentos de repensar na possibilidade do seu ato, até decidir pelo seu intento. Aí envolve a questão da ideação suicida. A pessoa pensa, não tem coragem, aborta aquela ideia naquele momento, depois ela toca de novo a porta, ele volta a pensar. Então ele tem a opção de concretizar ou não naquele momento, né? É um processo contínuo que evolui da ideação ao planejamento e ou seja, o planejamento à execução. Jovens e crianças tendem ao impulso, né? Então, a criança e o jovem, como ele não tem essa questão, muitas vezes, de pensar e repensar, ele quer, resolveu e vai fazer, ele tem a impulsividade que o leva ao ato. Mas com a graça de Deus, esses são os que menos concretizam, né? Então, por uma própria questão psicológica e material do próprio período, né, de infância e juventude. E o gatilho é dor ou sofrimento profundo, para o suicídio direto. Para o suicídio indireto, também denominado de suicídio inconsciente, não há intenção direta de se matar. A pessoa não tem consciência de que determinado comportamento pode complicar e abreviar a sua existência. Então, aqueles que estão abusando de recursos externos, como bebidas, noitadas, uma vida que não precedida de bons costumes, pensamentos, ideações e pensamentos que não coordenam com aquela necessidade útil de se viver, também são espíritos suicidas de uma forma indireta. E outros exemplos mais. Ocorre o desencarne antes do tempo previsto, culminando com o esgotamento total ou parcial do fluido vital. Ocorre o aniquilamento do corpo físico pela maneira como se vive, ou seja, pelos excessos de todos os tipos que se comete no dia a dia, incluindo o modo de vida e os sentimentos negativos. Motivo? Desconhecimento das leis espirituais. Então, observando esses dois posicionamentos, onde André Luiz se encaixa? Ele se encaixa num suicídio direto ou ele se encaixa num suicídio indireto? O que vocês acham? Indireto, exatamente. Então, como nós vimos no capítulo anterior e vamos ver no capítulo mais para frente, que André Luiz cometeu, enquanto encarnado, excessos vários, né? E isso foi minando a sua condição e, consequentemente, favorecendo o aparecimento da doença que lhe esgotou todo o princípio vital, que no caso o câncer, e, consequentemente, permitiu o seu desencarne. Doutora Marlene Nobre, neste livro A Luz do Eterno Recomeço, que ela faz uma abordagem desses capítulos de Nosso Lar, né? Ela vai dizer o seguinte, ela faz o seguinte questionamento: no plano espiritual, os espíritos conseguem identificar o espírito suicida? Por que os espíritos então estavam em cima de André Luiz, chamando-o de suicida ou de criminoso?
porque eles reconhecem pelo perispírito, pela fotoesfera psíquica. Ou seja, mesmo o suicida indireto, com aquela sua vida extremamente atribulada nos excessos, aquilo continua com ele. E daí, essas criaturas o reconhecem no plano espiritual. E nas zonas umbralinas, como nós estamos vendo aqui a foto não está muito legal, porque a nossa sala aqui está muito clara. Mas nós vamos ver André Luiz totalmente acuado em um canto, com duas criaturas falando para ele e o chamando de criminoso e suicida. E ela acrescenta: muitos, como não dispõem de sentimentos nobres, buscam em agrupamentos, pelas palavras, humilhar e ferir. Então, por isso que André Luiz se sentia desanimado, triste, e buscando alguma coisa que realmente o consolasse. Porque, além disso, ele tinha a certeza de que ele desencarnou antes do tempo e que ele também não era um suicida. Ele não conseguia se ver assim. Porque ele ainda não tinha pensado, não tinha recebido o estímulo para fazer esta experiência de consciência, né? De ver o que foi anteriormente, o que ele perpetrou para que chegasse naquele momento daquela forma. E André Luiz continua: e quando as energias me faltaram de todo, quando me senti absolutamente colado ao lodo da terra, sem forças para reerguer-me, pedi ao Supremo Autor da natureza me estendesse mãos paternais em tão amargurosa emergência. Quantos de nós, encarnados em situações de aflição, não fazemos a mesma coisa? Mesmo aqueles que ainda não têm a consciência desta vida que nós temos na região do plano espiritual, do contínuo da vida. A gente busca o consolo, a gente busca sair daquela tribulação. Nós fazemos isso também. E aí nós vamos ver o André Luiz deitado em um pequeno lagozinho, pequeno recolhimento de água, suja, barrenta. Vocês estão vendo aí pela foto que ele está todo enlameado. Ele busca o recurso da prece. E Emmanuel coloca para a gente no livro Fonte Viva, capítulo 149, no culto à prece, eu recomendo fortemente que todos leiam depois, o seguinte contexto: como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. Então Emmanuel faz uma reflexão a respeito do quanto que nós, mergulhados na nossa estreiteza de pensamento, na nossa estreiteza de ponderação, a gente se sente totalmente arguido por nós mesmos. Por que isso acontece comigo? Por que as coisas são assim? Por que comigo dá tudo errado? E isso vai levando a um sofrimento psicológico, que chega um momento em que a criatura, em apavoramento de si mesma, ela chega e pede: Pai, me ajuda. Ou, Autor da vida, me ajuda. Ou, Deus, me ajuda. Em qualquer lugar do planeta, porque somos espíritos ainda em prova e expiação. E, consequentemente, a dor ainda é nossa vizinha do ladinho, casa geminada conosco, né? Aqui em Brasília, pessoal, tem muita casa geminada, né? Nas entrequadras. Então, mora ali do nosso lado. Ela está ali no dia a dia. Na nossa vida, ao longo da nossa existência, nós vamos ter a dor como vizinha solidária conosco, tentando, com um recurso pedagógico, nos elevar o pensamento para o divino, para aquilo que realmente abastece verdadeiramente a nossa vida. E falando sobre a prece, no Evangelho segundo o Espiritismo, coletânea de preces espíritas, vem dito o seguinte: os espíritos hão dito sempre, a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo as suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras com as quais nada tenha o coração. O objetivo da prece consiste em elevar a nossa alma a Deus. Então não existe uma receita de prece. Cada um faz da melhor maneira que lhe convenha.
Inclusive no consultório, eu sempre pergunto para as mães se elas rezam com as crianças, se elas oram com as crianças. Aí cada um da sua religião tem o seu jeito de rezar, né? Muitas vezes a gente observa que é uma prece que é decorada. E eu falo para elas: mãe, ensine as crianças a conversarem com Deus. A prece espontânea remove multidões de pensamentos e melhora as nossas condições psíquicas, né? Então, a prece espontânea, a conversa direto com Deus, faz esse lenitivo aparecer. E muitas vezes no desespero, quando a gente chora, quando a gente faz a prece, que a gente está desesperado, parece que vem aquele refrigério da alma e a gente se sente bem, né? A gente consegue fazer a conexão direta. E os espíritos benfeitores nossos estão ali para nos ajudar e para nos orientar nesse sentido e trazer exatamente esse conforto interno. Ele continua em O Livro dos Espíritos, na questão 659. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É um socorro que jamais é recusado quando pedido sinceramente, né? Então, é a nossa proximidade com o Pai. Somos filhos dele. Se a gente com os nossos filhos, mesmo eles fazendo coisa errada, mesmo por caminhos tortuosos, nós estamos em cima. Por que Deus não faria isso conosco? Por que o nosso benfeitor espiritual nos deixaria lateralizados? Hipótese alguma, né? É o aproximar-se de coração para um coração magnífico. E o recurso sempre chega. E em O Espiritismo, em sua mais simples expressão, de Allan Kardec, né? E no Livro dos Espíritos, na questão 664, também o texto que nos ajuda a refletir é: a prece não pode mudar os decretos da providência, mas em vendo que se interessa por eles, os espíritos sofredores sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. Ela aumenta sua coragem, excita neles o desejo de se elevar pelo arrependimento e a reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que ela pode não somente aliviar, mas abreviar os seus sofrimentos. Olha aí, gente, os benefícios. Não precisamos ir muito longe. Cada um recebe de acordo com aquilo que procura. E Jesus já tinha dito na sua passagem evangélica: batei e abrir-se-vos-á. Batei aonde? Do coração para coração. E abre-se então um lenitivo de consolo, de conforto e de esperança. Foi isso que André Luiz sentiu. Tanto sentiu que no seu encontro com Clarencio, né, ele vai manifestar isso quando ele escuta Clarencio dizendo: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Não desampara a ninguém. E é tão maravilhoso isso, que na realidade, se nós formos pensar o sol nascendo para todos, para aqueles que estamos nós aqui, nesta sala, para aqueles que não puderam estar aqui, para aqueles que mendigam na rua, para aqueles que estão presos nas cadeias públicas, para aqueles que estão internados nos leitos de UTI, ou aqueles com doenças crônicas degenerativas graves. O sol é para todos. Se o sol é para todos, Deus está conosco, sempre. Então, em momentos de dificuldades, nós receberemos o apoio sempre, receberemos o conforto sempre, receberemos o consolo sempre. Mas cabe a nós, apesar de recebermos tudo isso, decidirmos pela melhor escolha, pelo melhor caminho. A espiritualidade não faz nada por nós. A espiritualidade esperou o tempo de André Luiz para que ele recebesse o consolo. Então a espiritualidade chegará a nós no tempo em que nós estivermos prontos para receber. Mas ela está
sempre nos cercando. Ela está sempre nos orientando. Ela está no dia a dia da nossa vida, nos ajudando a fazer escolhas. Porém, ela, na realidade, ela busca que a criatura escolha o caminho. Porque independente da tortuosidade deste caminho, como nós estamos vendo na foto, o tempo de reconhecimento da nossa verdade e da verdade que nos cerca é o tempo de cada um. Ele pode ser mais tortuoso, ele pode ser linear, ele pode ser na diagonal, mas nós sempre chegaremos em um local em que a perfeição nos aguarda, através das vidas sucessivas. E Emmanuel, nesse mesmo livro, no culto à prece do livro Fonte Viva, ele vai dizer: não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Ou seja, está dentro de cada um o recurso indispensável de querer melhorar, que é a vontade, aliada à força de vontade, porque para puxar a gente para baixo tem um monte de situações. Quando a gente começa a decolar, a caminhada é solitária, é individual. Por mais que a gente queira que as pessoas estejam conosco, nem todo mundo está preparado para o mesmo caminho. E é isso que nós precisamos entender, que quando nós decidimos seguir a nossa caminhada, apesar da tortuosidade, nós seguiremos sempre dentro do nosso limite, superando as nossas dificuldades. Mas a espiritualidade está ali, do ladinho, para que a gente possa receber esse carinho da companhia. E um dos grandes exemplos, dois grandes exemplos que eu sempre gosto de citar nas nossas conversas, nas nossas reflexões. O caminho que Paulo de Tarso optou, depois de ter conhecido o Evangelho de Jesus, como ele mesmo diz no livro Paulo Estevão: estou só, o caminho é meu, mas o Cristo está comigo. Isso é um grande consolo. E o caminho escolhido por Maria de Magdala, porque enquanto Paulo já tinha um conhecimento evangélico através das leis mosaicas que ele defendeu até aquele momento que ele encontrou-se com Jesus, ele seguiu apenas só que uma nova direção, porque o conhecimento ele já tinha. Mas Maria de Magdala não. Maria de Magdala não sabia ou entendia muito pouco, como é descrito em sua biografia, das realidades espirituais. Mas a partir do momento em que ela encontra Jesus, tenta inicialmente seduzi-lo, e ele diz a ela, no conto de Humberto de Campos, se não me engano, Contos e Apólogos, está escrito esta passagem. Não me lembro bem o livro, mas a passagem quando ele vê Maria de Magdala, ou observando, não como o espírito que ele era, mas como homem, pela sua beleza, e tentando fasciná-lo, ele diz: em algum momento nos encontraremos. E encontrou. E quando Maria de Magdala o encontrou na sua ciência de espírito puro, ela se converteu 100%. Então ela fez uma mudança de 180 graus. Ela saiu de um estágio e chegou em outro. E nas suas vidas sucessivas, a gente vê que esse caminho ainda continua sendo percorrido dentro do Evangelho do Cristo. E isso vai acontecer com André Luiz ao longo da obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Muito bem, meus amigos, a nossa palavra para este capítulo se restringe a essas reflexões, mas a reflexão é muito ampla, E gostaria de convidá-los para que a gente lesse esse capítulo novamente, com essa avaliação, com essa ajuda do Pentateuco trazido por Kardec, seja o Evangelho,
segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, mas também pela coleção Emmanuel, que realmente ela complementa, né, e muito, através das suas reflexões como espírito encaminhada como nós, nos ajuda muito a pensar a respeito do suicídio e da eficiência da prece da nossa vida. Um grande abraço a todos, um abraço aos nossos amigos do canal do YouTube, que estejam conosco na próxima semana. Obrigada.